A primeira coisa que eu queria falar é justamente obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra estar conversando com você aqui no Atena Podcast. Eu que agradeço, imagina. Eu que tenho que agradecer aqui o convite. Opa, então como eu falei com você aí nos bastidores, eu quero diversas dicas, né? Que eu tô fazendo meu papel de apresentador aqui para uma especialista que trabalha isso desde né, vários anos aí, desde sempre, a vida inteira. Então até estou um pouquinho mais nervoso do que o normal hoje. Para tá fazendo isso aí que você é especialista. Então, conto com suas dicas aí para mim tá aprendendo. E eu tenho certeza que o pessoal de casa também vai aprender bastante aí com você. Não, hoje em dia com rede social, Thiago, todo mundo é um pouco apresentador, um pouco repórter, né? Tá mais natural o negócio. Que bom, né? Antigamente acho que era uma barreira muito grande, né? Hoje já com certeza. Tá ficando mais comum para as pessoas, né? Acho que isso é positivo. Com certeza. Então, e o objetivo desse canal é justamente esse, né? A gente traz pessoas especialistas aí de determinados segmentos, no caso da Camila aí como comunicação, na televisão, né, como apresentadora, justamente para servir de inspiração para você que está querendo crescer aí profissionalmente. E comunicação, sem dúvida, é uma referência, né? Até porque você fez isso a sua vida inteira, né? Então, para você é muito comum, porque você faz, até pelo que eu vi um pouco da sua história, você faz isso desde a infância. Aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, como é que você entrou nesse meio de comunicação, como foi a sua experiência, como é que você começou a gostar e crescer nessa área. Tá bom, vou contar do meu passado para vocês. Opa! Todo mundo tem um passado, eu tenho o meu passado também, eu vou contar, mas é muito legal. Na verdade, eu comecei quando criança e foi meio que aquele empurrãozinho que a minha mãe deu, né? Porque eu era uma criança tímida, e aí, por ser mais tímida, a minha mãe começou a me colocar em um monte de coisas que você imaginar. Então, era aula de tudo que você imaginar, de teatro, de dança, de canto. E aí eu fui entrando no meio artístico, fazendo essas aulas, esses cursos para me soltar e tal. Aí eu me soltei tanto, deu tão certo a técnica da minha mãe de me colocar nesses cursos, que eu acabei indo para a TV. E aí, na época, acho que isso foi em mais ou menos 1993, 94, eu fui convidada para participar do programa da Mara Maravilha, que era um programa infantil na época do SBT. Caramba. Eu não sei qual é a sua idade, Thiago, então eu não sei se você é dessa época. Vou te contar uma história engraçada. Já ouviu falar? Não só já ouvi falar, aí vai meio que denunciar um pouco a idade. Eu não sei quantos anos você tinha. Quantos anos você tinha na época? Eu sei que eu tô com 37 agora. Na época eu tinha acho que uns 9 anos, 10 anos. Que você não teve vergonha aí de falar a sua idade atual, porque eu perguntei só na época o pessoal ter preguiça de fazer conta, eles não iam descobrir. Não tem problema. Mas beleza. Na época você tinha quanto, desculpa? Eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos por aí. 9, 10 anos. Você acredita que eu fui no programa da Mara Maravilha quando era, sei lá, eu não tinha, devia ter bem menos de 10 anos, acho que tinha uns 6 anos, eu fui lá. Acredito! Juro você por foi! Deus, foi. E sem maldade, foi uma experiência traumática. É algo que eu lembro até hoje. Assim, não quero criar polêmica, não quero falar mal dela, mas, nossa, eu fui lá no programa, aí tem mas não sei como é que chama. As Maravilhas. Maravilha Cats lá, não sei como é que é. As Maravilhas, eram os marotos e as Maravilhas. As Maravilhas. Aí tem uma galera que ficava fazendo as gincanas no palco, né? E aí tinha, quem não ficava fazendo as gincanas tinha que ficar brincando ali num parquinho que tinha do lado. E aí eu era muito envergonhado quando criança até, né? Engraçado isso, que eu não vim com esse talento nato de comunicação e etc. Eu era muito tímido quando criança. E aí eu né, não quis ficar no palco, me deixaram lá no parquinho. Aí você era meio que obrigado a ficar brincando o tempo todo. Porque a câmera passava te filmando. E aí eu não aguentava mais descer o escorregador e as Maravilhas lá ficavam me forçando a descer o escorregador. Eu chorei. Sério, foi traumático. Gente, você chorou. Eu falo por mim, foi minha experiência. Não tô falando mal dela, que o programa dela era horrível. Muita criança se divertia, mas pra mim foi traumático. Aí, desculpa, é que é uma história muito boa, eu tive que contar, velho. Mas continua. Não, sensacional. Mas assim, televisão tem dessas coisas, né? Porque é tudo assim, você tá lá... E para criança é complicado, porque ela só quer se divertir, ela não quer fazer um papel de
de uma figuração que está trabalhando ali naquele momento, que não é, né, o Sim. objetivo da criança, né? Mas para quem está fora, né, ali trabalhando, tem que pegar as imagens e tal, é complicado. Devia ter feito um revezamento, né? Era só tirar você, colocar outro, enfim, né? Dava para ter um esqueminha melhor. Também acho, mas beleza, não vou culpar ela não, já são águas passadas, mas nunca vou esquecer. Mas Acontece. eu fui lá, né, com uma criança antes tímida e pra participar lá como telespectador, sei lá. Você foi pra trabalhar com 9 anos, jura? Com 9 anos. Caramba! E eu vou te contar uma outra coisa. Eu fui uma das maravilhas que você acabou de citar. É mesmo? Então você forçava as crianças a descer escorregador. Não, eu não Olha forçava, assim, porque só, assim, velho. não, então, eu acho que eu não fui essa pessoa, porque eu entrei lá muito novinha, então eu era uma criança também. Aham. Então eu não tinha essa Ah, coisa de ir sim. lá pedir pra alguém, eu só ficava dançando, balançando o Entendi. pomponzinho, participando das brincadeiras, porque eu também era uma criança ali, né? Você era Maravilha Mirim, E, então, né, era e outra função eu ali. era uma maravilha mirim, mas assim, eu entrei mais pro final do programa também, né? Nos últimos 3, 4 anos do programa. Então, assim, eu fui a última geração das maravilhas ali da Mara. Olha, que história boa, que Eu acho que história não ótima. fui eu que fiz isso com você, não, viu? Não, não foi. Eu lembro que era uma adulta, sei lá, né, adolescente adulta, não, não era outra criança, não. Boa. Ai, que barato. Então, e foi lá o meu começo, né? Então, assim, foi o meu primeiro contato com o estúdio. O interessante é que, assim, a primeira vez, claro, eu tava apavorada ali com aquela situação, nunca tinha entrado no estúdio na minha vida, aquele monte de luz, aquele monte de câmera, aquele monte de gente. Então, assim, eu fiquei um pouco assustada também, mas ao mesmo tempo algo me chamou a atenção. Eu gostava daquilo, eu gostava daquelas luzes, ao mesmo tempo que me dava medo, me atraía também. E ali acho que foi onde o bichinho picou, né? Que dizem que quem trabalha com TV tem um momento que o bichinho pica. Então, Ah, que legal. o bichinho da TV me picou naquele momento e eu fiquei fascinada com aquele universo, com aquele mundo. E aí, a partir daí, eu só trabalhei com isso, praticamente. Então, e aí como é que foi a evolução, né? Que você trabalhou ali, né? Você ficou Sim. bastante tempo? Qual foi o período, mais ou menos? Eu fiquei uns 3, 4 anos trabalhando com a Nossa, Mara, caramba, bastante bastante tempo. tempo. E aí, entre gravações do programa e também shows, né? Que ela fazia shows no Brasil todo. Ela chegou a ter um programa na Ah, Argentina, então eu acompanhava também na Argentina para gravações dos programas lá. Bom, até que acabou o programa, né? A Mara até foi para a Record na época, e eu saí e fui seguir o meu caminho. Na época da adolescência, eu fazia bastante propaganda de TV, ia fazer muito teste. Na época eu tinha aham. testes até não acaba mais. Acho que hoje ainda deve ter, né? E aqueles testes com milhares de crianças, uma fila que você ficava naquela fila eterna, chegava de manhã, saía à noite para Nossa, fazer um teste. Era uma coisa meio louca, assim, né? cansativo, né? E acho que deve ser muito Nossa, disputado isso, né? muito, muito. Então, E eu mas é gostava de. assim, você falou até da sua mãe, né, e tal. Ela te colocou nos cursos e tal, e aí a agência de talentos, né? Que eu acho que, assim, eu nunca Sim, participei disso, sim, mas eu sim. ouço muito falar, né? É. Você coloca na agência de É, talentos, e aí, conforme, né, as habilidades da criança, a aparência e tal, eles vão chamando pros exato, testes, você vai bem no teste, você participa. Então, você exato. viveu isso desde bem cedo na sua infância, né? Desde muito cedo. E aí a adolescência foi tudo, foi praticamente toda fazendo isso, né? Entendi. Era teste atrás de teste, era fazer programas de TV, era fazer propaganda, enfim, era comerciais, né, de TV, enfim, era fotos, aí eu fazia de tudo. Até o momento de entrar para a faculdade, onde eu escolhi o jornalismo, e justamente para continuar na televisão. Então, ou eu escolhia, eu poderia escolher rádio e TV ou jornalismo, eu optei pelo jornalismo, e, e aí foi a época de estudos. Eu ainda não trabalhava, não era contratada de uma Uhum. emissora nem nada, só fazia aqueles freelas. Então, mas aí você trabalhou a infância inteira, né? E aí, como é que você conciliou essa questão dos testes, né? Que você falou que era cansativo e tal, e você fez bastante coisa. É, Como é que você conciliou com os estudos? Que eu acho que deve ter. é Para uma aquela criança, né? coisa. Que É ainda quer aquela coisa. brincar e tal. Quem quer dar um jeitinho, eu gostava disso. Apesar de ser difícil,
Porque às vezes eu saía de casa e aí minha mãe não tinha carro, eu tinha que pegar trem, metrô e ônibus, e ia longe, era cansativo, às vezes ficava sem comer, aquele monte de gente, era bem, bem exaustivo, mas ao mesmo tempo eu gostava muito. Em relação a conciliar com a escola, é realmente isso, você vai dando o jeitinho, né? Mas é óbvio que a lei de Murphy, que sempre quando eu conseguia um trabalho que tinha gravação, era no dia da prova, Nossa. né? Então era sempre assim. Então a gente ia conversando com os professores, falava, olha, trabalho com TV, eu tenho uma gravação hoje, não pode dar uma ajuda, tá? Com um jeitinho. E aí a gente já conseguia remarcar a prova para outro dia, isso aí vai dando, né? Vai dando um Aham. jeitinho mesmo. E às vezes os professores entendiam, ajudavam também, davam uma força. E aí foi indo, né? Deu para conciliar, não foi tão difícil assim. Aí, claro, você tem que ter mais um tempinho para estudar, enfim, mas Então, deu mas tudo é legal certo. que tanto que você gostava, que acho que você conseguiu algo que é muito difícil para as outras pessoas, né? Porque já logo muito cedo você já ter meio que certeza daquilo que você quer, né? Porque É. aí você começou muito cedo e você gostou, né? Então continuou cada vez mais, manteve com os estudos e tal. E aí quando chegou naquela fase, né, pós-colegial de decidir qual faculdade fazer, você já tava com isso meio que já pré-definido na sua cabeça, né? É, muito louco, porque assim, eu, durante toda a minha vida, eu nunca consegui pensar em outra profissão. Eu já tentei muito, Thiago, já Nossa, que tentei, barato. porque assim, no meio do caminho, teve situações bem difíceis, teve situações que eu falei assim, meu, eu vou desistir, acho que eu não vou continuar não, porque não tá dando, não tô conseguindo. Então eu pensei, sim, em desistir algumas vezes. Uhum. E eu pensava, falei, gente, eu preciso ter outra profissão, preciso fazer outra coisa, mas nada me completava tanto quanto a TV, quanto apresentar. Então era uma coisa muito, muito forte dentro de mim. E por mais que eu tentasse desistir, eu não conseguia. Eu falei, gente, eu quero desistir, eu queria desistir. Eu falei, não, vou conseguir desistir. Não conseguia desistir, não tinha jeito. E graças a Deus, né? E Sim. aí as coisas foram melhorando, né? As oportunidades foram aparecendo, e aí eu continuei. Mas teve esses momentos que eu tentei pensar em outras coisas, mas eu não consegui, porque realmente, desde muito cedo, tá até hoje muito forte dentro de mim. Que bom, que bom. Que É, legal. muito certo. E aí você fez o jornalismo para te apoiar, né? A aprender mais dentro do segmento, né? Que tem total Foi. correlação com comunicação para você continuar crescendo dentro da área. E aí com a faculdade, quais oportunidades foram aparecendo? E aí você teve uma definição? Foi assim, você escolheu seguir determinado caminho? Ou foi as oportunidades que foram aparecendo e você foi aproveitando elas? Como é que foi a evolução? Não, eu vou te falar que não foi muito fácil, não, porque não foi algo tão natural. Por exemplo, comecei a fazer a faculdade e oportunidades foram surgindo. Não teve muito isso. Tanto que É, na época não. da faculdade eu quase não trabalhei. Foi uma época que eu não estava mesmo conseguindo muito trabalho, mas eu estava realmente focada na faculdade, então para mim estava tudo bem. Falei, gente, tô focada. Tanto que eu Uhum. fui trabalhar com meu pai tem uma empresa, eu trabalhava com ele, claro, para pagar as contas, enfim. Aí eu fiz a faculdade e no final da faculdade eu falei, gente, eu tava tentando, mandando currículo e tal, mas daqui a pouquinho a gente até entra nesse assunto, porque você ser apresentador não é um negócio que você entra, por exemplo, no site da empresa, e antigamente nem tinha isso. É, Você entra no site da empresa, se cadastra e coloca, e tem o campo lá, apresentador, por exemplo. Não tem, não existe isso, né? Como tem, por exemplo, outras profissões, né? sim. Então, é difícil você conseguir alguma coisa, né, nesse meio. E aí, o que que eu fiz? Como eu não estava conseguindo muito, ele mandava currículo, nada acontecia. Eu falei, gente, eu vou fazer o meu programa. E na época tava começando Web TV, era bem no comecinho. Nossa. E tem um canal chamado Up TV. E foi na Up TV que eu No comprei um YouTube? horário na época. Sei lá, eu acho que custava 150, R$ 200 o horário, era baratinho, Sério? assim, né? E eu até consegui um patrocínio. E aí foi, mas porque eu queria fazer, eu queria começar a falar, eu queria Nossa, que apresentar de alguma legal. forma. Então, comprei lá o meu horáriozinho na TV e eu mesma fazia o programa, eu mesma criava a vinheta no computador, enfim, aquela coisa bem amadora. Ligava para um monte de gente, de convidados e tal, para ir pro programa, porque eu queria só fazer.
Então eu fui criando a oportunidade, porque ela não aparecia, então eu tive que dar um jeito, né? Falei, gente, vou dar um jeito, pra onde eu posso ir? Vou por aqui. E aí foi legal porque eu fui praticando, era uma Sim. forma de entrevistar, de praticar. Nossa, Camila, isso é muito legal, meu. Isso é que eu falo, né, da história aí, te dá pontos que servem de inspiração pra gente mesmo, né? Porque por mais que você ainda, né, conseguiu oportunidades na infância, que muito difícil, né, de às vezes conseguir, você mesmo falou que é muito concorrido essa questão dessas agências de talento, você trabalhou na TV durante 4 anos com a Mara Maravilha, que é uma referência, todo mundo conhece, lembra e tal. E mesmo assim, depois de formado, estudando tal, né, pra especializar no assunto, você teve dificuldade de conseguir emprego na Porque área. foram épocas muito diferentes, né? Porque eu estava na fase criança, Uhum. e aí eu saí da Mari e fiquei anos, né? Passei toda praticamente a adolescência até chegar à fase adulta, e eu perdi totalmente o contato com Olha TV, só. com as pessoas não eram mais as Não, mesmas, todo então mundo é um outro saiu, perfil, entrou. né, de conteúdo, era conteúdo E é outro infantil, sei perfil. lá, Então, assim, eu perdi totalmente o contato. Eu não tinha contato com ninguém de TV, ninguém. Mesmo o pessoal da época do Nossa. SBT, eu não conhecia mais ninguém. Tinha que começar do zero mesmo. Então é que o pessoal que tá ouvindo a gente provavelmente tá nesse estágio, né? Nesse ponto, às vezes, de estar começando do zero. E aí fica Sim. procurando, e aí desmotiva, né? Porque você não acha e tal, e as oportunidades não aparecem, você acha que é muito difícil. E aí você foi lá e falou, meu, vou fazer. Isso é muito legal. É. Isso naquela época, né? Porque hoje, quanta gente tem ideias boas, quer ir pra cima e não consegue. Agora tem um monte de recursos, você mesmo falou das redes sociais, né? Agora com o Instagram, etc. Agora YouTube, canal no YouTube, né? Até na podcast, querendo ou não, foi uma ideia que a Pois gente criou é. aqui, a gente foi lá e fez. Naquela época você já fez isso, então, meu, é uma inspiração realmente. Se você não. As oportunidades não aparecem, às vezes você ir lá e criar a oportunidade que foi um pouco do que você fez, né? Nossa, hoje, nossa, se tivesse naquela época YouTube, por exemplo, para que pudesse criar um canal e criar conteúdo como é tão fácil de um celular, né? É. Naquela época não dava, não era assim, né? Não tinha como. Você Então, teve que pagar ainda, realmente. comprou horário. Que Comprei, pagava acho que barato. uns R$ 200 o horário. Ainda consegui um patrocínio, acho que era uma loja que vendia essências. Acho que era isso. E eu consegui o patrocínio Que ainda. legal. Mas eu criei essa oportunidade. Hoje em dia tá muito fácil, gente, tá muito fácil. É. Para pelo menos você mostrar o trabalho, para você exercitar, para você melhorar. Você cria um canal no YouTube, simplesmente liga a câmera do celular e sai fazendo. Nossa, se tivesse isso na época ia ser muito mais fácil. E pode estourar ou não, mas pelo menos você tá treinando, né? Se é aquilo que você realmente É, gosta, né? Você já vai praticando a exato. profissão que você quer seguir, já pega, querendo ou não, uma Sim. experiência curricular que você pode apresentar numa empresa, alguma coisa do tipo, né? E é uma vitrine, é um portfólio, que é algo que você pode mostrar para alguém, né? Uhum. Na minha época, tinha a gente, para montar um piloto, a gente chamava de piloto, né? Quando a gente Sim, monta um programa piloto ou um portfólio, nossa, tinha que contratar uma produtora, pagar caríssimo, era, tipo, mais difícil. Eu fiz isso também. caramba. Então, beleza, agora eu fiquei daí, qual que foi o resultado disso daí? Você treinou tal, mas você continuou procurando, apareceu oportunidades, como é que aconteceu? Então, aí eu terminei a faculdade e fui fazer a pós-graduação na Casper Libero, porque eu já estava mirando na TV Gazeta. Eu queria começar a trabalhar, não sei por quê, mas eu já imaginava começar na TV Gazeta, até porque é um canal que abre mais, na época também abria mais oportunidades e hoje para novos talentos, enfim. Então, Uhum. eu falei, gente, eu vou fazer então a pós-graduação na Casper Libero para tentar um caminho um pouco mais fácil para entrar na TV Gazeta. Terminei a pós-graduação, eu falei, gente, não tô conseguindo, o que que eu faço? Eu não conseguia o acesso à pessoa certa, porque às vezes, o que que eu fazia? Eu tinha o meu piloto, eu gravei o meu piloto, eu fui numa produtora, montei um programa, piloto, enfim, entrevistando, fazendo, né, apresentando, vendendo, várias coisas dentro do programa, fiz esse piloto, e fui bater de porta em porta. Nossa, Fui com a a fita, caramba. na época era CD, sei lá, não lembro, acho que era um CD já, acho que já era CD, não lembro. Aí fui com o meu CDzinho, batendo de emissora em emissora tal, mas você não consegue o acesso ao diretor ao diretor artístico, à diretora artística daquela emissora, porque Uhum. fica ali na portaria, né? Às vezes você Caramba. entrega, mas você não sabe para onde vai
vai chegar o seu Nem se seu ele vai CD, chegar a assistir ou não, né? se vai chegar, se não vai. Enfim, fiz isso em todas as emissoras e produtoras, ia batendo de porta em porta, não consegui muita coisa. E Consegui alguns novamente, trabalhos desculpa, e freela só, novamente né? só esse piloto, né, você fez. Então, outra coisa que também Sim, você teve a iniciativa. fui, Ó, tá aqui pronto. exatamente. Se gostar da ideia. Mas daí. Eu É fui porque numa produtora mais baratinha, consegui uns contatos com os amigos para me ajudar a filmar. Fui numa loja de móveis que tinha do lado da minha casa. É Falei pro mesmo. dono, falei, por favor, me empresta os seus sofás e as poltronas para eu montar um cenário. Ai, que Aí legal. consegui com outro amigo um carro para ir lá pegar as coisas e levar no estúdio. Então, assim, eu fui fazendo com o mínimo que dava, gastando o menos possível, né? E já no E estilo aí Shoptime. montei o meu piloto. Já no estilo Shoptime. Não, então esse piloto não, na verdade, eu nunca imaginei, né, daqui a pouco a gente entra nisso também, fazer o estilo de vendas, né, que é o que eu faço hoje também na TV Gazeta. Eu nunca passou pela minha cabeça fazer isso. Então, na Ah, é? verdade, o que eu queria era apresentar um programa de variedades, apresentando, entrevistando, enfim. Então, eu chamei artistas, entrevistei, aí falava de assuntos, pautas variadas, e a venda era do Merchan, né, porque na Gazeta tem esse formato, como tem na Rede TV, enfim, onde você De vai numa parar. bancada vender o Ah, produto entendi. durante o programa. Então eu Sim. também ia lá. Eu lembro que até na época tinha um carro da Renault, aí eu vendi o carro da Renault. Eu imaginei um monte de coisa, escrevi o programa Que e fiz legal. esse piloto. Mas assim, por mais que eu consegui algum contato ou outro, mas foi mínimo, não consegui efetivamente um contrato ou entrar realmente numa emissora. Aí o que que eu fiz? Eu falei, vou começar a mandar e-mail para as pessoas, mas eu não tenho e-mail de ninguém, como é que eu vou fazer? Às vezes eu ligava nas emissoras, mas eles passavam o do RH, e não é o RH que contrata apresentador, é o diretor artístico, Ah, é diferente. O RH geralmente contrata todos os outros funcionários, mas a uhum. parte artística é um outro departamento, e aí eu não conseguia acesso. Eu ia no Google, aí falei, vamos lá, vamos começar pelo SBT, vamos supor. Aí eu via que o SBT, o e-mail deles era @sbt.com.br. Uhum. E aí, como eu não sabia qual que era o restante do e-mail, eu ia chutando. Aí eu descobri, por exemplo, o diretor artístico do SBT, eu não lembro quem que era, mas vamos supor que é o Leon Abravanel. Aí Acho você que hoje é o descobriu o Leon, não nome do sei. cara. Aí eu colocava leonabravanel@sbt.com.br, o e-mail voltava. Aí eu colocava L.Abravanel, o Nossa, e-mail voltava. isso Eu que é. colocava não sei o que, aí eu ia Caramba. tentando, até uma Isso que hora é que o força de e-mail não vontade. voltava. Eu falei, é esse. Aí eu falei, é Putz, esse. que E eu legal. fiz isso, Thiago, com todas as Nossa, é o emissoras e famoso. todas as É o pessoas catamilho do catamilho, né? do Eu Catamilho. vim da área de E vendas. A pior coisa era você fazer. É que a gente chama de. Cold call, né? Que é ligação fria, né? Que é você ligar para um cliente querendo vender alguma coisa que você nunca teve contato antes. É a pior que existe, né? horrível, E horrível, aí na área de vendas, isso todo mundo odeia, mas né, quem é bom nisso se destaca muito, cresce bastante. E aí a gente pega muito contato de empresa, às vezes na internet, e começa a ligar pra falar com o gerente ali, com o gestor e tal. E Mas o seu foi pior ainda, que você ficou chutando os e-mails. Aí eu. até porque ninguém passa, porque assim, quando você liga, eu quero mandar meu material, ninguém passa o e-mail ou o É que muita contato do gente liga, diretor, né? porque Muita o gente deve diretor ligar. artístico é meio inacessível, sabe? É Aham. muito complicado ter esse contato. E aí eu ia fazendo isso, e assim, eu contei depois, deu quase 1.000 e-mails enviados, Nossa! deu quase 1.000 e-mails enviados. Eu falei, gente, até agora eu falo assim, como é que eu. Né? Mas eu queria tanto, mas era um negócio que eu queria tanto, Que eu queria legal. muito. Eu acho que para você fazer tudo, atingir o que você quer, o objetivo, você tem que querer muito, porque aí você dá um jeito, né? Aí você Aham. não arruma desculpa e dá um jeito. Então eu dei esse jeito, e aí eu fiz isso com todas as emissoras. Algumas me davam resposta, recebi seu material, tal, tal. Mas aí eu fiz com a Gazeta também, porque eu não tinha contato com a Gazeta. Mandei para todos o diretor artístico, o diretor geral, os diretores, né, o diretor de programas, dos programas, e aí me retornaram. Aí eu Olha tive uma só. resposta.
Aí eles, do meu e-mail, que foi no chutômetro, Meu, que eles falaram emocionante, assim, que olha, conquista, a né? gente... Nossa, Deus. imagina como eu fiquei, né? Falei, meu Mano. Deus, me retornaram, eu acredito. Porque nesse processo todo, eu ficava agoniada. Eu falei, gente, Sim, cadê a resposta? E ansiedade, todo dia né? entrar, não tinha resposta, queria a resposta, não tinha, enfim. Aí eles me chamaram para uma conversa, queriam me conhecer. E aí, a partir daí, foi um processo para entrar na TV Gazeta. Eu não tinha... Eu era formada em jornalismo, pós-graduada, mas eu não tinha DRT de ator, né, de atriz, na época. Uhum. E o DRT, assim, para você ser apresentador de TV, você precisa de DRT. Ah, eu não Não sabia basta não, só, juro? não Caramba. basta só o de jornalismo. Tem que ter o DRT mesmo, ou de ator. E no caso, na época que era mais fácil, era um curso mais curto, para que eu conseguisse mais rápido, era o curso de locução, que eu fiz locução no Senac, para Uhum. conseguir a DRT de locutor e começar a trabalhar. Aí eu fiz vários testes na Gazeta, e aí eles me chamaram e falaram assim, olha, tem uma oportunidade para você no programa Gazeta Shopping, que é um programa de vendas. Aí eu falei assim, só tem um problema, eu nunca vendi, não faço ideia do que seja isso, né? Porque para mim eu ia apresentar um programa de variedades, ia entrevistar. Falei, olha, essa oportunidade que surgiu. Eu Que falei, barato. quero, vamos lá, quero. Fiz teste e tal, passei. E aí eu tive que partir do zero mesmo, que era uma coisa que eu nunca nem pensei em fazer. Eu tive muita sorte de encontrar pessoas, a Cláudia Spinelli, que é a diretora, uma das diretoras, diretora artística do Gazeta Shopping, que é uma pessoa com muita experiência em televisão. Ela foi a minha coach e me ensinou do zero como é que vendia aqueles produtos e tal. E foi ali que eu fui contratada pela TV Gazeta em 2011. Nossa, que história sensacional. Caramba. Esse é o exemplo Doida. do exemplo de você criar oportunidade. Aí o pessoal tá aí reclamando em casa. Pô, mandei currículo lá no InfoJobs, não aparece nada. Pô, nada é fácil, né? Tudo que é bom na vida não é fácil. Então, meu, você fez o É, máximo que você poderia. Esse é um exemplo, né? Não é é, às vezes esperar a oportunidade cair no céu. Você literalmente criou as oportunidades em praticamente todas as fases aí da sua carreira. Você criou as foi, oportunidades. Que barato. Muito legal foi. isso. Muito legal isso mesmo. É. Como é que foi enfrentar esse desafio? Até para alguém que tá querendo entrar na área de vendas, qual que foi as dicas que você recebeu que você daria hoje? Quando eu comecei, porque é um pouco. Você tá na frente das câmeras, é bem complicado você vender ali, porque você não tá frente a frente com o seu cliente, né? Numa venda direta.